Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Guardian Ask, onde eu respondo as perguntas que vocês me mandam lá no Instagram, @nandaguardian, e também as perguntas que vocês deixam aqui nos comentários no YouTube. Se você me acompanha, se o meu conteúdo faz sentido para você, eu convido você a se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda muito, tá bom? Então, vamos para as perguntas. Primeira pergunta aqui do SR Gabriel. Qual a segurança que tenho ao colocar meu din-din em uma offshore? Então, Gabriel, olha só, quando você faz um trust, por exemplo, eu já comentei aqui várias vezes que eu tenho um trust, no meu caso, a empresa que fez o meu, ela é custodiada, esses ativos eles ficam custodiados no Bank of America. Então, eu tenho a segurança desse banco, que é um dos maiores bancos do mundo. Então, mesmo se a empresa quebrar, eu ainda consigo resgatar esses ativos em função de questões contratuais e dessa liquidez provida aí pelo Bank of America. Aí depende de qual offshore você fizer, de como que você vai fazer isso, qual empresa opera, os detalhes dessa operação. Se alguém tiver alguma dúvida também pode me mandar lá no Instagram que eu respondo, aí posso até passar um pouco da minha experiência como foi comigo, tá bom? Próxima pergunta aqui do Guri de Taubaté. No vídeo de hoje você cita que no trust paga uma porcentagem. Sim, de taxa de administração. É sobre o lucro ou o total de ativos, sobre o total de ativos, tá? No meu caso, se eu não me engano, é 1,2% em 8 anos, nos primeiros 8 anos, e depois fica isento. Então, como eu falei, depende muito de qual produto você aplicar e é sobre os ativos. Como funciona praticamente qualquer fundo de investimento, né? Não tem almoço grátis. Não tem essa de, eu vou fazer um offshore e não vou pagar taxa, não vou ter custo nenhum. Não existe isso, gente. Você já vai ter N vantagens pela questão tributária, porque essas estruturas offshore, elas são estruturadas, elas são feitas em paraísos fiscais. Então, você já vai ter N vantagens tributárias aí. Você não vai precisar se preocupar com DARF, com o imposto, com as operações, mas, obviamente, isso implica um custo aí de operação e, no meu caso, é de 1,2% ao ano, tá bom? Próxima pergunta aqui do Beto Burns. Qual o seu guitarrista favorito? Beto, olha só, hoje em dia eu confesso que eu não estou acompanhando mais tanto quanto eu fazia antigamente, mas falando aqui alguns nomes que eu gosto muito, Joe Satriani, Steve Vai, claro, clássico Steve Vai, Malmsteen, nossa, acho que Malmsteen é meu preferido, eu adoro esse cara, apesar assim, de eu já ter ido no show dele, de eu achar a performance dele péssima ao vivo, porque ele não tem carisma nenhum, as músicas dele, assim, o negócio tem um feeling, tem uma coisa que toca assim na alma, eu gosto muito, então eu diria que é o Malmsteen. Próxima pergunta aqui do André B. Faria 7. Você vende seus bitcoins na alta para comprar na baixa ou só compra e esquece? Gente, eu não faço trade de bitcoin, tá? Curto prazo, essas coisas de o que vai acontecer com o preço amanhã, semana que vem? Não faço. A minha estratégia, ela é médio prazo, ela é assim, daqui 1 ano, 2 anos. Entendeu? Então, assim, eu não fico tradando Bitcoin. Nada contra quem faz, mas eu sugiro que se você for por essa estratégia de curto prazo, faça numa pequena parcela dos seus investimentos em cripto. A outra parcela deixa lá guardadinho para médio e longo prazo, tá bom? Então, eu não fico tradando no curto prazo, mas pensando assim em movimentos de ciclo, eu acompanho os movimentos de ciclo, aqui falando de indicadores de análise on-chain, para saber se ainda faz sentido comprar, manter ou, de repente, desfazer uma parte, vender uma parte para recomprar na baixa depois. Mas isso sempre falando num prazo de 1 a 2 anos, que é basicamente aí, historicamente o tempo que um ciclo do Bitcoin tende a durar. Pergunta do... Gente, eu não tenho o nome dele aqui, ele usou um código HU3HU... Enfim, se está assistindo esse vídeo vai saber. Comenta aqui se eu respondi sua pergunta, hein? Olha só, acredita que atitudes iguais ou piores às do Canadá podem ter um impacto negativo nos criptoativos? Gente, é justamente o contrário, porque assim, isso que está acontecendo no Canadá é uma agressão à nossa liberdade individual. Porque imagina você acordar do nada e ver a sua conta bloqueada, você não poder comprar comida para você, não poder comprar comida para sua família. Isso é um absurdo em todos os sentidos. Por quê? Porque um terceiro, um governo, um banco decidiu o que é melhor para você, decidiu o que é melhor para o seu dinheiro, porque, claro, o Estado com certeza sabe melhor o que fazer do que nós mesmos. Então, gente, isso é um absurdo de todas as formas e eu não vejo impacto negativo
para o mercado cripto. Pelo contrário, é um impacto positivo, porque as pessoas vão pensar, peraí, já que o sistema financeiro tradicional é frágil, em função de todos esses acontecimentos que estamos vivendo hoje, então eu preciso de uma alternativa. Qual que é essa alternativa? O Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin ele não depende de um governo, de um terceiro, você deixa ele lá armazenado e ele não corre o risco de confisco, diferente do que aconteceu, por exemplo, vamos pensar aqui, trazendo a realidade para o Brasil, confisco de poupança. É tão absurdo quanto, imagina você ter o seu dinheiro confiscado. Aí tem gente que fala, ah, mas eu recebi depois. Beleza, mas recebeu depois esse dinheiro já depreciado pela inflação, não tem sentido nenhum isso. Então, assim, eu lamento, é lamentável esse tipo de situação que está acontecendo, mas isso acaba fortalecendo a tese do Bitcoin, porque o Bitcoin ele serve como uma alternativa aos abusos do governo no âmbito monetário. Olha aqui a próxima pergunta do Kobuchi. Por que países ricos, prósperos, tendem a virar socialistas? Canadá, Alemanha. Assim, eu não diria socialistas, tá? Até porque especificamente Canadá, Alemanha são países que têm muito mais liberdade econômica se comparados ao Brasil, por exemplo, mas então não dá para falar que são socialistas, mas eu entendi o que você quis dizer. E de fato, até tem uma frase do Hayek, um conceito do Hayek, que ele diz que a democracia, o Estado, ele tende a ficar maior com o tempo. Então, o preço da liberdade é eterna vigilância. A gente sempre tem que estar vigilantes em relação a esse controle estatal aí em função do nosso dinheiro, dos nossos investimentos, da nossa vida. O Estado, ele tende a crescer cada vez mais e a intervir nas nossas vidas nesse sentido, tá? Então, mas aí assim, não é por isso também, isso parece uma visão um pouco pessimista, né? Do tipo, ah, então a situação vai ficar cada vez pior. Não acho que é bem assim, tá? Até porque se pegarmos na história, nós vemos, por exemplo, países que eram dominados pela União Soviética, como a própria Estônia, e conseguiram fazer uma reviravolta e dar um exemplo, uma lição em termos de liberdade econômica. Então, apesar dessa tendência do Estado ser cada vez maior, nem tudo está perdido. Ó, pergunta do Ekin. Gente, um nome muito estranho, parece endereço de Bitcoin que a galera usa. Mas enfim, ó, Ekin com K. Qual o nome do app que você usava para pagar Bitcoin lá em El Salvador mesmo? Então, eu usava a carteira Moon Wallet. Na verdade, eu usei duas. A Moon Wallet e a Bitcoin Bit. É bem simples de usar. É só você, se você for fazer através dessas carteiras, basta você baixar no seu celular e transferir o seu saldo da Exchange ou de alguma outra pessoa, se alguém resolver te enviar. Eu fiz direto da Exchange, mandei da Exchange para a carteira. Aí aquele saldo ficou lá e na hora de pagar eu simplesmente lia um QR Code via Lightning, esse pagamento era processado super rápido, então é muito tranquilo de usar. Eu acho até interessante que as pessoas às vezes falam, ai, mas a Lightning é muito complicada. Gente, mas o sistema financeiro tradicional também é muito complicado, é que a gente não vê, é que a gente só vê lá o aplicativo, você entra lá na sua conta do banco, vê um númerozinho lá, aplicativo, mas não passa na nossa visão de usuário todos os processos que foram feitos para chegar até aquela informação. E é a mesma coisa a Lightning. Se você parar para estudar o funcionamento, os canais, o roteamento da Lightning, realmente é muito complexo, é complexo. Mas também é complexo se você estender esse pensamento para o sistema financeiro tradicional. Mas em termos de uso, é muito tranquilo. Então, utilizei Moon Wallet e Bitcoin Bit, essas duas carteiras. Outra pergunta do Guri de Taubaté. Trust, como é o imposto na hora do dinheiro voltar para o Brasil? Você vai pagar 15% em relação ao ganho de capital. E isso é interessante, porque como eu falei a questão do paraíso fiscal, você não paga imposto nas operações. Então, por exemplo, eu tenho um fundo de urânio. Já comentei aqui várias vezes sobre urânio. Tenho um fundo de urânio. Se eu quiser vender esse fundo com lucro, eu não vou pagar imposto nenhum, eu não vou precisar me preocupar com DARF, eu não vou precisar ligar para contador, fazer essas coisas de Estado. Não, eu tenho vantagens tributárias em relação a estar no paraíso fiscal. Mas quando eu retorno, no momento que você faz a repatriação desse recurso aqui para o Brasil, você paga 15% de imposto sobre o lucro, tá? Eu ainda não fiz, o meu continua lá paradinho e eu nem sei quanto que eu vou retornar. Enfim, pergunta do Anderson, como comprar urânio? Anderson, existem 3 formas, basicamente, na verdade 4. A forma
mais atípica é você comprar urânio físico. Sim, dá para comprar. Assim como você dá para comprar ouro físico, dá para comprar urânio físico. Mas assim, eu não conheço ninguém que fez isso, mas eu sei que dá. Em determinados países eles até tem certos, tipo um armazenamento, uma custódia que você compra e deixa lá, mas aí tem que seguir um monte de regra. Enfim, não é uma coisa tão simples aqui para o investidor comum, para pessoas comuns. A segunda forma é você fazer através de ações de mineradoras, de produtoras de urânio. Aí, nesse caso, eu sugiro dar uma olhada nas ações Canadá e Austrália, tá? Porque são países aí bem relevantes em termos de produção de urânio. E se for fazer via ações, não é para olhar somente os múltiplos daquela ação, porque eu vejo gente achando que investir no mercado de ações é uma coisa simples. É só você olhar o PL, o ROI, o EBITDA e tá tudo certo. E não é assim. Você avaliar um modelo de negócio de uma empresa é um negócio super trabalhoso, porque se não fosse trabalhoso, não ia ter tanta gente trabalhando nesse mercado, entende? Então, às vezes, é melhor você ir por um caminho mais fácil, de repente se expor via ETF, que é a terceira opção, se expor via ETF, dar esse trabalho de gestão, de acompanhamento para alguém que está ali envolvido, entendeu? Então, se for se expor no mercado de ações, você pode fazer. Tem gente que gosta e tal de determinadas empresas, tem empresas muito boas, principalmente desses dois países que eu falei, Austrália e Canadá, mas tome cuidado. Não é uma decisão tão simples, porque além de avaliar a questão fundamentalista, ou seja, a questão estrutural, também é preciso avaliar a questão conjuntural, ou seja, a questão econômica daquele país. Porque a gente sabe que a questão econômica, macroeconômica de decisões de juros, política monetária e tudo mais, isso acaba afetando o mercado, tá bom? Então, se for fazer por esse caminho, tome cuidado aí com isso. A terceira forma, como eu falei, é através de ETFs. Aí tem alguns ETFs, como por exemplo ETF URA, ETF URNM. Isso não é recomendação de investimento, tá? Só deixando um disclaimer aqui que eu sempre faço. Mas só alguns exemplos de estudo, para que vocês saibam que existem esses dois ETFs de urânio. E a quarta forma é através de fundos offshore. Né, tem alguns fundos aí que são, como eu falei, custodiados em outros países, de repente em paraísos fiscais, e aí você consegue se expor nesses fundos. Então são essas quatro formas. A que eu considero mais fácil, sinceramente, é através de ETFs. Ó, outra pergunta de outro... Não, esse não é Anderson, esse é Ander Gomides. Dolarizar na Avenue estaria dentro dos seus conceitos de investimento? Sim, é claro. É que assim, hoje não faz mais sentido para mim. Eu usei a Avenue por muito tempo, outras corretoras americanas também, para quem está começando, é uma excelente opção, é uma facilidade, a gente não tinha isso até um tempo atrás. E lembre-se, você estará exposto numa jurisdição americana, você está abrindo uma conta no exterior, isso assim, você já está na frente, ó, de muita gente que ainda acha que ter 100% do patrimônio em BRL é seguro. Enfim, então, assim, é super importante, mas tem algumas questões que precisam ser consideradas quando você vai fazer via corretoras, principalmente questão tributária. Não é tão simples. Dependendo do estado americano, se você for repatriar esse valor, que tem o que eles chamam de imposto sobre herança, você pode pagar até 40% desse valor. Vocês têm noção disso? 40%. E assim, a galera não fala, acha que é Alice no País das Maravilhas, né? Só falta fazer ursinhos carinhosos, mostrar um arco-íris e cantar Imagine, né? Dar as mãos e cantar Imagine. Então assim, não é tão simples, não é, vou expor ali de boa. Gente, é bom se preocupar também com a questão tributária, principalmente se você tem família, se você tem herdeiros, não é uma coisa tão simples, tá? Fora também questão, se você vai sair de uma operação, tem que pagar DARF, tem que isso, tem que aquilo, tem que ter coisas de Estado. E aí eu acabei, né, depois de usar aí a Avenue por muito tempo, acabei abrindo um offshore, transferi o recurso, não precisei retornar para o Brasil, simplesmente transferi. E então estou feliz, assim, essa é a minha estratégia. Mas como eu falei, muda de perfil para perfil, tá? Não tô falando que é a única estratégia, que essa é a melhor. Eu acho que a gente tem que avaliar o que cabe na nossa vida como um todo, até nas nossas prioridades, na questão de idade, questão de família, questão de objetivos. Então, tudo depende, beleza? Bom, gente, já respondi algumas perguntas aqui, pretendo fazer mais edições aqui desse quadro Guardian ESG. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, ó, deixa aqui nos comentários que na próxima eu respondo, tá bom, pessoal? Obrigada e até o próximo vídeo.